Hey, eu sou Ana Luperalo e assisti ao filme Deixados para Trás. Aí um filme muito famoso na década de 90, né? Fizeram aí uma roupagem nova do filme e foi lançado novamente no cinema, parte 2 do filme, né? Deixados para Trás, o início do fim. Esse filme trata de arrebatamento secreto, ou seja, o dispensacionalismo pré-tribulacionista. Eu não acredito que seja assim, ok? Não acredito que vai ter um arrebatamento secreto. Eu acredito mais no pós-tribulacionista, que a gente vai passar pela tribulação, a igreja vai passar pela tribulação, e aí sim, no fim da tribulação, seremos arrebatados para encontrar com Jesus nos céus, né? Isso eu acredito, porque não faz muito sentido a gente ser arrebatado antes da tribulação. Mas essa ideia ficou famosa em 1830, essa ideia do dispensacionalismo. Só que o vídeo de hoje não é muito para comentarmos sobre qual visão está certa, qual visão está errada, ok? É para falarmos do filme e o que eu aprendi, o que a gente pode tirar desse filme. Bom, Deixados para Trás é muito famoso e seria incrível, né? Imagina, todo mundo some do nada e aí você sabe que só sumiu aquelas pessoas que realmente eram fiéis a Deus. E aí você olha para sua igreja e ficou um monte de gente da sua igreja. Ficou até mesmo o pastor. Quer dizer que a pessoa não tinha uma vida tão reta diante de Deus, né? E aí já vale o primeiro ponto para a gente se questionar. Será que estamos tendo uma vida reta diante de Deus? Se Jesus voltasse hoje, nesse momento, você estaria ansioso para a volta de Jesus? Ou você estaria pensando, não, peraí, deixa eu me ajustar aqui, deixa eu ter os meus pecados de estimação e ainda vamos dar um jeito neles? Então, não é bem assim, né? Precisamos nos livrar dos pecados de estimação e precisamos estar ansiosos para a volta de Cristo, porque vai ser maravilhoso. Nada nessa terra que você possa pensar se compara à volta de Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando, não, mas eu quero casar primeiro, não, mas eu quero ter filhos primeiro. No céu vai ser tudo maravilhoso. Com Cristo do lado, nada vai te faltar, vai ser tudo completo. Então a gente precisa estar ansioso para esse clamor, né? O clamor de Maranata, o clamor para a volta de Cristo. Então o primeiro questionamento é: será que você está tendo uma vida reta diante de Deus para, se Jesus voltasse agora, você está correto aí e ir para o céu? No filme as pessoas começam a sumir, né? As pessoas somem. E aí, aquela família que ficou, ela se converte e tenta converter mais pessoas. Elas, vamos dizer assim, se arrependem dos seus pecados e tentam converter mais pessoas. O que você está esperando para converter mais pessoas? O que você está esperando para pregar o evangelho às pessoas que ainda não são cristãos? Você está esperando a vinda de Cristo, as pessoas sumirem, desaparecerem? Bom, eu acredito que as pessoas não vão desaparecer e que a gente vai ter até o dia da vinda de Cristo mesmo para converter pessoas, ou quem sabe até amanhã, até depois de amanhã, até semana que vem, porque a gente não sabe o nosso tempo aqui na Terra. Vai que o nosso tempo aqui na Terra é rápido, né? É curto. Eu não sei o dia que eu vou morrer, eu não sei o dia que você vai morrer. Então, o que você está esperando? Seu encontro com Cristo, ele pode ser hoje, ele pode ser amanhã. Então, a gente está esperando o que para pregar o verdadeiro evangelho? O evangelho que, enfim, vai converter pessoas, vai fazer com que elas se arrependam de seus pecados e que elas sejam adotados como filhos de Deus. Todos nós somos criaturas criadas por Deus, mas somente quem se arrepende que vai ser aí chamado de filho, né? Somente quem se arrepende de seus pecados e segue a cruz de Cristo, acredita nele e nega-se a si mesmo, que vai poder ser chamado de filho. Então, para você ser adotado, você precisa se arrepender. E um bom filho, ele quer expandir o reino do seu pai. Então, a gente como filho tem que expandir o reino, tem que pregar o evangelho. Não é só esperar
o arrebatamento acontecer, as pessoas sumirem para aí sim pregar o evangelho. Não, a gente tem que pregar o evangelho a partir de agora. O que você tem feito na sua igreja para chamar mais jovens para conhecer o evangelho? O que você tem feito quando você está na rua e está na fila, por exemplo, de um ônibus, na fila de um banco, podendo conversar com outras pessoas para falar do amor de Deus? O que você tem feito no seu trabalho para falar para aquela pessoa que está precisando de uma ajuda sobre Deus, sobre o amor de Deus? Será que você tem sido a Bíblia que o mundo quer ler? Então a gente precisa ser essa Bíblia, precisa ser essa Bíblia que o mundo quer ler, né? A Bíblia que na verdade o mundo não lê, mas que ele vai gostar de ler através da sua vida, porque você pode ser as páginas que a pessoa ainda não leu. No Deixados para Trás, no final do filme, surge a figura de quem? Do anticristo. Bom, sim, eu acredito que vai ter um anticristo. Mas na Bíblia tem 2 tipos de anticristo, ok? Na Bíblia tem o espírito de anticristo, que é o espírito que já está aí no mundo há muito tempo, né? Hitler, por exemplo, foi um espírito de anticristo, ele queria matar os judeus, assim como vários outros ditadores tiveram esse espírito de anticristo, né? Sobre aquele que botou fogo em Roma, enfim. Muitos anticristos já passaram pela história como o espírito de anticristo, mas vai existir de fato um anticristo final, né? Aquele que vai ser a besta do Apocalipse. Então vai existir de fato esse anticristo que vai surgir na tribulação, ok? Mas não acredito que vamos ser arrebatados antes, então vamos ver esse anticristo em algum momento. E ele realmente vai tentar fechar um acordo de paz ali, ele vai fechar, no caso, um acordo de paz entre Israel e outras nações durante 7 anos. Enfim, vão ter várias coisas que o anticristo vai fazer. E surge esta figura, né? Surge esta figura. Só que a gente tem que lembrar que o que é o anticristo? É aquele que se opõe a Cristo. E ao nosso redor temos muitas, vamos dizer assim, espíritos de anticristo já se levantando, ou seja, se opondo a Cristo, a tudo que é a favor da família, a tudo que é a favor do evangelho, a favor da liberdade. Esse espírito se levanta para pisar na igreja, para perseguir a igreja. O que você tem feito quando você nota um espírito de anticristo? O que você tem feito quando você nota que a igreja está sendo perseguida, por exemplo, na sua faculdade, que estão falando mal do evangelho, que tem espírito de anticristo se levantando ali dentro da sua faculdade para calar o evangelho, para ser a favor de pautas ideológicas que vão contra o evangelho. Gente, esse vídeo aqui é muito importante. Então, é preciso que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para elas verem que realmente a gente está caminhando para a volta de Cristo. Esse filme Deixados para Trás veio em um momento oportuno, porque eu acredito que sim, estamos a passos largos do momento que Cristo vai voltar, porque já estamos tendo todos os avisos da Bíblia, né? Guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo. Sempre tivemos esses avisos, né? Mas a frequência aumentou. Eu vou colocar aqui um gráfico de terremoto, sobre os terremotos que eram em 90 e nos anos 2000. Olha a quantidade, o número de terremotos como aumentou. Isso significa as dores de parto da mulher grávida, da mulher que vai dar luz ao filho. A Bíblia trata isso como dores de parto. O que isso significa? Que o espaçamento das contrações diminui, ou seja, o número de catástrofes fica muito mais alto em um espaço menor de tempo. Essas são as dores da mulher de parto para dar a luz ao filho. Quem é o filho? Quem é o filho que vai nascer? É Jesus Cristo. Então precisamos estar atentos, porque estamos sim perto do fim. Então compartilha com a pessoa que você quer que veja esse filme, com quem já viu esse filme, manda lá para o seu grupo da EBD, para o seu grupo jovem. E não esquece do seu like e sua inscrição no canal, para ficarmos aqui mais perto e podermos compartilhar mais e mais da palavra de Deus e espalhar essa palavra de Deus para o Brasil inteiro. Então, conto com seu like e sua inscrição e eu te vejo no nosso próximo vídeo.